Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, uma autoridade em doenças tropicais, já ocupou vários cargos importantes nacionalmente e se dedica hoje ainda não só a clinicar, não só a ser médico, mas também ser um observatório importante para a gente quando a gente quer saber o que anda acontecendo no mundo. Por que as pessoas ainda estão desconfiadas das vacinas de Covid? O que é que nós aprendemos em relação a isso? A questão da prescrição, da liberdade de prescrever dos médicos, a questão da vulnerabilidade, a medicina ainda que a gente vive baseada em evidências, né? Então, assim, a gente tem muito para discutir dentro de um cenário, de um contexto onde a saúde foi muito relevante, porque ela conecta vários outros ecossistemas e áreas e diz não só sobre a nossa saúde, mas diz sobre política pública, diz sobre inclusão, diz sobre exclusão e diz sobre as nossas vidas no momento em que o mundo vive uma policrise. Deixa eu falar para vocês dos nossos canais digitais. No Instagram a gente está com Falando Nisso MN. Lá você pode falar conosco através do direct, de mensagens, né? Todo o nosso conteúdo está postado lá. As entrevistas, elas nascem aqui para a TV e para o internauta e depois elas ficam disponíveis nesses canais digitais. O nosso YouTube, Falando Nisso Meio Norte, e o nosso abrigo de memórias, que eu carinhosamente chamo, né? O nosso blog, falandonisso.meionorte.com. Dr. Carlos Henrique Neri Costa, é sempre um prazer recebê-lo. Você que está sempre atento ao que está acontecendo, a avaliações de contextos. Conversar com você nunca é só sobre medicina e nunca é só sobre saúde. Na verdade, via seu programa, significa conversar sobre tudo, né? Sim. E é sempre uma satisfação trazer a visão de um médico e de um pesquisador, digamos assim, um cientista, e defrontar e confrontar com o que se passa em volta do mundo. Então, essa saída da individualizada, olhar o mundo e tentar sintetizar isso é sempre muito prazeroso e estimulante para leituras, para diálogos, etc. Vamos começar rapidamente, eu digo rapidamente porque a gente tem muitos conteúdos para abordar com você, falando sobre a questão da vacina. As pessoas ainda estão desconfiadas dos imunizantes, né? E aí a gente não sabe se é uma questão de business, se é uma questão da percepção das pessoas em relação às vacinas. A gente sabe que outras pandemias virão, elas serão cada vez mais parte, sempre foram, mas serão cada vez mais parte das nossas vidas. Tem vírus sendo descongelados na Sibéria. Todo mundo está atento. A Janssen, outro dia eu entrevistei um rapaz da Janssen, que é piauiense e trabalha lá, o Pablo Damasceno. Ele lidera uma pesquisa baseada em inteligência artificial, onde eles estão querendo desenvolver imunizantes personalizados e também imunizantes em escala global para uma próxima pandemia. O que a gente toma aqui vale para quem está nos Estados Unidos, vale para quem está na África, vale para você que já estudou o mundo inteiro e tem formação em Harvard e conhece as doenças tropicais e as doenças negligenciadas. Acho que é importante saber para onde a ciência está indo. Mas para onde estamos indo e onde estamos exatamente quando se trata de pandemias de Covid e de vacinas, doutor Carlos Henrique? Maia, os seres humanos sempre duvidaram. E essa dúvida é sempre uma coisa ambivalente, né? Porque a dúvida suscita a pergunta, a ciência, é o seguinte, mas a dúvida também suscita o descrédito. Então, a dúvida em relação às vacinas, desde a primeira vacina com o Janssen, na verdade, os chineses antes, que se faz experimentação, tem gente dizendo que não funciona, que faz mal, isso sempre houve. O que aconteceu mais recentemente foi uma matéria que foi publicada, se eu não me engano, no New England Journal of Medicine, ou na Lancet. E que foi muito replicada, né, também. Um artigo falso, um artigo mentiroso, em que atribuía à vacina o desenvolvimento de autismo. Isso foi publicado em uma grande revista e teve um impacto enorme. E acendeu toda essa gente que sempre teve esse descrédito, ou a busca de uma incerteza, de uma confrontação com aquilo esse acordo que se chama de conhecimento, né? E isso, então, levou a que muitas pessoas deixassem de seguir os calendários normais de vacinação e de vacinar, principalmente as crianças, né, que não nascem vacinadas a maior parte das vezes. E começou, então, a ter surtos de doenças que eram preveníveis anteriormente por causa disso. Então, isso, claro que tem gente que se aproveita dessa incerteza do ser humano, ou dessa ingenuidade,
ou das pessoas que não aceitam o consenso, aquilo que é baseado em evidências, ou seja, eu observei, eu vi, eu medi. É assim que faz a ciência. A ciência não é uma filosofia, a ciência não é metafísica, não é uma religião. Ela é concreta, ela é material. Então ela observa, atua, experimenta ou estabelece conexões teóricas bastante lógicas, balizadas na matemática, e então conclui, recomenda e cria esse mundo maravilhoso que nós vivemos hoje, com televisão, com sinais eletrônicos, com iluminação, com ambiente climatizado, etc. Isso é assim, e saudáveis. Na nossa faixa etária, nós estamos saudáveis, vivendo bem, tá certo? Então, mas é preciso ter uma noção desse sistema, desse acordo que nós temos, que nós assumimos como real, para que o mundo funcione bem. Se a cada vez que nós formos definir um item qualquer que aceitamos como verdade, dizer desde o início como é que nós sabemos que a Terra é redonda, por exemplo, tá certo? Nós não teremos paz nunca, e nunca vamos construir um mundo baseado naquilo que traz bem a todos nós, que é o bem-estar material. Querendo ou não, não é a única coisa que existe, os valores religiosos, filosóficos, são fundamentais para o bem-estar das pessoas. Mas o que propicia isso, que está na base da modernidade, é a vida saudável, uma vida mais fácil, maior produtividade, etc. E isso é que está sendo atacado. Isso que tem grupos bem constituídos que tentam estabelecer uma ruptura entre nós. E isso vulnerabiliza o ser humano no nosso eterno confronto com os megasistemas, com os grandes sistemas que nos envolvem. E aí nós perdemos a capacidade de analisar aquilo que está em volta e com que propósito. Então, é nesse contexto que eu creio que existe esse movimento de antivacinas, no contexto atual, embora faça parte do ser humano. Os quiromantes nunca vão deixar de existir. Agora, é interessante quando você fala de contextos, e a gente sabe que a gente vive num contexto muito mais acirrado, não só de pandemias, mas de secas, de inundações, tempestades, incêndios florestais, guerra na Ucrânia, elevados preços, né, questões econômicas, preços de combustíveis altos, de alimentos também. Então, assim, um descompasso e um desequilíbrio que nos deixa, enquanto humanidade, às vezes paralisado, assombrado ou alheio. Né? A gente tem vários status aí, né? Acho que o pior deles é o alheio. A gente tem choques econômicos, sociais, ambientais, de toda a ordem, e vive como se fosse o que nós falávamos antes da entrevista, uma policrise que afeta tudo, mas afeta principalmente a saúde das pessoas, porque ela está entrelaçada com outras coisas. Que avaliação você faz desse contexto conectado à medicina? Pois é, né? O que você está nos mostrando aí é um sistema que está evoluindo rapidamente, que é o sistema capitalista, com todo o avanço tecnológico e destruição da natureza, versus nós, individualmente, cada pessoa. Então, existe uma tensão entre aquilo que nós somos, que esperamos que aconteça conosco, e com aquelas pessoas que nós amamos, que são aqueles que nós não vemos, né? Os nossos descendentes, os nossos filhos e toda a humanidade. Com essa realidade vertiginosa que está em volta de nós. Quem imaginaria, um ano e pouco atrás, que o mundo se precipitaria numa terceira guerra mundial, por exemplo, que é literalmente uma ameaça real. Há quem diga que a terceira guerra mundial já começou, Sim. Só falta a primeira bomba, que cada vez mais próximo. Você viu ontem, antes de ontem, mais uma vez, o relógio do juízo final foi acelerado. Nós estamos mais próximos do que nunca do juízo final, que seria uma guerra atômica. Como é que nós, seres humanos, podemos entender isso? A gente não pode estar desconectado do que passa em volta. Eu, indivíduo, eu médico, eu pesquisador, eu pai de família, avô, versus tudo isso que está em volta. Nós não podemos perder essa capacidade de análise e conversar sobre essas coisas, chegarmos a um consenso e dizer, não faz sentido essa guerra. Isso é absolutamente impensável. Nós não podemos permitir. Onde estão os líderes que vão pacificar esses loucos que estão envolvidos? A pergunta é essa, por que a Rússia invadiu a Ucrânia e quem sustenta essa guerra? Como é que estão esses lados enfrentados? Qual é o mistério que nós não vemos? Quais são as razões primeiras que levam a isso? Para que nós, como humanos, pudemos então chegar a um consenso, nos colocarmos e chamarmos os líderes e disser, para com isso. É business, é negócio, é dinheiro. É dinheiro de quem? Não é nosso.
Não, seguramente não é nosso. Seguramente não é nosso. E isso tem a ver com a vida de cada um na sua televisão, no seu computador, com seus filhinhos, com sua família, no seu passeio. Tudo isso é ameaça para nós no nosso cotidiano. Tudo isso é ameaça à nossa felicidade individual. Aquilo que nos realiza é uma ameaça aos nossos sonhos. Então nós temos que ter a capacidade de reagir a essa coisa, a essa coisa enlouquecida, né? Que destrói nossas florestas numa velocidade vertiginosa. E nós estamos vendo agora a loucura com os índios e Yanomamis, os inocentes. É de partir os religiosos, os inocentes de Deus, os mais vulneráveis. E parte da população foi que nem um lobo, que nem um abutre se alimentar dessas pessoas na loucura de ganhar dinheiro de qualquer forma. São movimentos políticos e ideológicos, como você dizia, que vão sendo universalmente aceitos, né? Pois é, então nós temos que montar a resposta e graças a Deus nós respondemos de uma forma democrática e precisamos manter esse nível de resposta para que nós nos protejamos, para que nós não sejamos os Yanomamis do futuro. Vamos lembrar, Maia, que o ser humano biologicamente não mudou. O mesmo ser humano que foram os mongóis, que destruíram e mataram milhões de pessoas, o mesmo ser humano que jogou bombas em Hiroshima e Nagasaki, o mesmo ser humano que matou milhões de pessoas na Sibéria, ou que fez as guerras do Império Romano, somos nós. Os mesmos genes, a mesma coisa biologicamente. Mudou o contexto. Então, se nós fizemos aquilo no passado, como disse o próprio ex-presidente, por que nós não exterminamos logo os índios como os americanos fizeram um século atrás, um século e meio atrás? Essas são as mesmas pessoas. Biologicamente é como se fôssemos eles ontem. Então nós temos o potencial de todo o mal. E nós podemos ser a vítima disso aí no futuro. Sim, e escalado por tecnologias, né? Quer dizer, em escala, isso é que chega para ser aliada do bem e do mal, como sempre foi tudo. Como sempre foi, está dentro da gente, né? Exatamente. O bem e o mal. Você acha que dentro desses contextos de aprendizados, de desafios, do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista, acima de tudo, humano, nós estamos negligenciando mais em escala ou a gente ficou mais desperto? Porque eu lembro que a gente sempre que conversa fala sobre as doenças que estão sendo negligenciadas há muito tempo, estão de volta e que elas matam muito em escala e que ninguém presta atenção nelas. E que são doenças que nascem da falta de direitos básicos, né? Elas aumentaram em escala, a gente tem outro olhar em relação a ela, existe uma atenção para elas agora, na sua opinião, depois de tudo que a gente viveu vindo de um vírus? Pois não é? Vimos uma doença emergente, que surgiu das florestas, dos morcegos, e de repente explodiu, matando milhões de pessoas entre os seres humanos. Essas são as doenças emergentes. Mas do outro lado tem aquelas que nós esquecemos. Digamos assim, as doenças dos Yanomamis, dos pobres, né, dos esquecidos. Que doenças são essas? Tuberculose, hanseníase, calazar. Isso não tem investimento em conhecimento, que é o que leva à erradicação. A indústria farmacêutica não se interessa por isso. Mesmo as nações não investem o que deveriam investir para isso. Pode uma nação como o Brasil, um dos maiores PIBs do mundo, era até recentemente, ia ser um dos 5 maiores PIBs do mundo, ter os piores indicadores de hanseníase do mundo. Como é que nós podemos conviver com isso? E como é que ninguém sabe disso? Como é que o senhor e a senhora não sabem que a hanseníase, que deve se evitar chamar lepra bíblica, pode estar tão presente nesse país e tão fácil de tratar, totalmente curável, atingindo famílias aglomeradamente? O que há com isso? Como é que nós toleramos isso? Como é que nós nos organizamos? É só uma questão de organização, que nós chamamos de atenção primária à saúde. Chama as pessoas, detecta que tem lesões de pele, um agente de saúde pode fazer isso numa comunidade, leva até o médico, o diagnóstico é fácil de ser feito, e dá um remédio. Acompanha o tratamento, acabou a hanseníase, olha os familiares, examina se tem mais alguém, acabou a hanseníase. Como é que essa nação pode tolerar ter os piores indicadores de hanseníase do mundo? Uma doença negligenciada. É porque nós negligenciamos mesmo
os mais pobres. O nosso sistema, esse sistema que nos comanda, permite que a gente faça isso com os mais pobres, que a hanseníase ascenda, e permite que a gente liquide os menores entre todos, que são os índios Yanomamis e outros indígenas E que também. não aparece em indicadores importantes, como IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo. A gente é tão subnotificado, e tem essa capacidade de invisibilizar essas coisas que você menciona, entre tantas, que a gente não impacta em indicadores, e esses indicadores eles não conversam com nada. Eles não conversam com política pública, eles não conversam com a indústria. Como você diz, assim, é fácil, mas a indústria farmacêutica e a própria indústria montada em torno da saúde não se interessa por essas coisas, porque são coisas de classe menos favorecidas. Pois é, veja só. Mas tem outras coisas além disso. Existe uma coisa, um indicador, que conseguiu conciliar a mortalidade com a gravidade da doença e a lesão que permanece. Chama-se Global Burden of Disease, carga global das doenças. Isso é um indicador excelente. E a gente olha ali, a gente consegue ver o que está realmente fazendo as pessoas adoecerem, se são as doenças degenerativas, se é o câncer, ou são doenças mais controláveis. Aqui no Piauí, surpreendentemente, uma doença que a gente não vê, vamos chamar de doença aqui, embora tenha outro nome, e que é um verdadeiro massacre aqui entre nós, são os acidentes de motocicleta. Você tem ideia da carga de lesões que isso causa? Naquela loucura que tem os jovens de chegar ao trabalho, de fazer suas entregas, tá certo? Eles caem e têm uma lesão permanente, seja ortopédica, seja neurológica, e vão para o CI, para o cuidado permanente, além de custar para si uma lesão definitiva, muitas vezes, ela custa muito caro para a sociedade. Então, esse é um problema emergente, porque está piorando e negligenciado. A gente não vê. Não vê. E tem bases, assim, é notório, é só andar no trânsito. E eu vou ao HUT. Provavelmente metade dos pacientes internados lá são de pacientes com problemas ortopédicos decorrentes de acidente de motocicleta. O doutor Daniel França, neurologista, cirurgião de cabeça, me dizia a quantidade. Eu fiquei impressionada com os números. É o outro lado, a neurologia, o acidente com lesão craniana ou medular, que leva também à lesão permanente. Exatamente, por falta de capacete, por falta de tudo. Por falta de tudo, é um caos. Tudo. É uma precarização. O próprio emprego, o trabalho, que chega nessa, a gente está na terceira década, né, do século XXI, mas que chega muito forte nessa década e no final da passada, como travestido de empreendedorismo, que são os entregadores de aplicativos de delivery, de comida, de alimentação. Aquilo, na verdade, é um trabalho, não tem nada de empreendedor, é um trabalho precarizado. Extremamente precarizado, e saem naturalmente alucinados para andar mais rápido, para burlar. E render mais, e fazer entregas mais rápidas, para ganhar alguns trocados, ganhar mais. Sem saber que do seu lado navega a morte. Uma das coisas mais que me toca aqui em Teresina, nessa absoluta falta de lei que nós vivemos hoje, uma ausência completa de Estado. Nós vivemos no Estado que os sociólogos chamam de anomia. Não tem Estado, não tem trânsito, não tem lei de trânsito. Todo mundo está bebendo, dirigindo embriagado, feito alucinados, cruzando nas avenidas. E o pior é uma luta de classes. Veja, nós da classe média que temos carro, nós tomamos as calçadas dos pedestres. Pensa uma mãe andar com o carrinho do seu bebê em uma rua do centro de Teresina. As faixas não são respeitadas. A nossa grande avenida, o Champs-Élysées, a Quinta Avenida, que é a Avenida do Frei Serafim, é um estacionamento para a classe média, para os comerciantes interessados. E as pessoas pobres, os transeuntes, são expulsos do seu espaço. Isso é uma luta de classe visível, mas absolutamente negligenciada. Então a gente negligencia aquilo que a gente não quer ver quando nos interessa. É um exemplo do escândalo. Nós vivemos uma sociedade escandalosa. A ausência de Estado, o Estado se ausentando completamente para favorecer os negócios. E o pior de tudo, as poucas políticas públicas e as poucas decisões que beneficiam pessoas em escala que realmente precisam, elas são tomadas, que deveriam beneficiar, elas são tomadas com base
em recortes do que orbitam em torno de nós. Todos nós tomamos decisões com base no que a gente vê, o que mobiliza a nossa atenção. A gente não tem essa capacidade de expandir. Talvez vocês médicos, e eu fico até pensando assim, no caso da medicina, por exemplo, medicina baseada em evidência, liberdade de prescrever, onipotência dos médicos, queria que você falasse sobre isso, porque você tem uma opinião contundente em relação a esses temas. Exatamente. Isso, nós vivemos um momento de absoluta crise do setor. Crise, inclusive, comercial, não é só do governo, não. O setor não aguenta mais. A medicina não consegue pagar a loucura do grande negócio, né, que está oculto por trás disso. E nós estamos submetidos a isso. E nós vimos aquela disputa aí durante a Covid-19 de passar ou não passar cloroquina. Isso foi sintetizado quando o presidente do Conselho Federal de Medicina disse publicamente que os médicos têm liberdade de prescrever. Tem. Você iria a um consultório médico, sabendo que o médico tem o direito de prescrever aquilo que não tem nenhum benefício visto pela ciência? Que ele pode ser a sua quiromante? Por que ele tem que prescrever? Onde é que nasce a liberdade dele? Como é? Ele tem que lhe fazer o bem. Nós só vamos saber o que faz bem através da ciência, da evidência científica. Essa é uma questão importantíssima, que surgiu tem 20 e poucos anos, talvez 30 anos no máximo, esse movimento crescente, a gente sintetiza o que se sabe, a literatura, e transforma isso em consensos e recomendações, tá certo? Que são precisas, apesar da pequenez do conhecido perante o desconhecido, o que a gente sabe, e dá para você estender e aplicar às pessoas. Agora, eu tornar isso como profissional, colocando você como uma coisa mais importante naquele momento, quando o médico está com o seu paciente, nada pode ser mais importante do que o seu paciente. Nada pode ser mais importante do que você que está sentado ali. Tudo que eu tenho tem que ser para você, a minha atenção, o meu olhar e principalmente o meu interesse. O interesse do médico tem que ser em preservar a saúde daquela pessoa, em dar-lhe conforto, dar-lhe um tratamento, dar-lhe a cura, ou qualquer coisa que seja. Eu não posso olhar para o meu paciente com o meu interesse de ganhar mais dinheiro, de iludir com exames, de iludir com remédio. Isso é criminoso. O médico não tem o direito de dar o que quer, o que dá na telha, ou colocar o seu interesse além do interesse do paciente. E tem uma indústria por trás disso, porque assim, há até uma percepção do paciente, que é a maioria menos atenta de nós pacientes, que é a prescrição e o exame, você está sendo tratado. Né? Então, culturalmente, a gente foi ensinado a isso, porque os médicos, vocês médicos são colocados num patamar, como a nossa vida depende dos diagnósticos que vocês interpretam, né? Claro que eu estou generalizando, não é o seu caso, mas estou falando de modo genérico, coloca vocês num lugar que a gente aceita. Né? Essa coisa de consultar uma segunda, terceira opinião, é pouquíssimo que acontece. Mas deve ter. Abaixo de Deus, os médicos. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Claro que nós não devemos generalizar. Existem médicos que são sacerdotes, apesar do lado material da vida do médico, realmente os médicos se dedicam aos seus pacientes. Mas tem um negócio por trás. A medicina como negócio. Tem um negócio por trás. Imagina só que eu comprei um aparelho, um endoscópio, médico jovem. Custa caro. E ele vai ter que pagar. E como é que ele vai pagar? Fazendo o exame. Sim. E como é que ele faz o exame? Pedindo o exame. Então, inconscientemente, nós estamos negociando para a empresa vender o aparelho para médicos que serão eles próprios endividados e estarão submetidos aos interesses do mercado. Ele não tem saída. Se ele pegou 100, 200, 300 mil reais no banco, ele vai ter que pagar. E nesse momento, ele é escravo da dívida. E aí, Maia, tudo pode acontecer. Então nós temos que repensar, a sociedade tem que repensar isso. Nós temos deveres, e o nosso dever, o nosso oráculo é o oráculo da ciência. Para que a gente possa pegar o que tem lá dentro e dar às pessoas que confiam inteiramente em nós. Essa medicina de cuidados da forma humana, como você fala, ela está em desuso, né? Porque assim, não existe mais. Eu digo isso porque, além de médico, excelente médico e de uma autoridade
em vários assuntos nacionais, né? Dr. Carlos Henrique já ministrou palestras, cursos e aulas em outros países. Eu não vou usar a palavra patrimônio, porque patrimônio não resume o que você consegue entregar para a gente. Mas, assim, é de fato algo que a gente precisa ficar atento. E você está formando, porque você é professor. Essa geração que está vindo aí, professor e médico, Carlos Henrique Nery Costa, que geração é essa? Não, essa geração impactada pela tecnologia, atenta, ou talvez provavelmente atenta à predição, que é uma coisa que, quando a gente fala do preditivo, as pessoas não têm o hábito de antecipar essas visões, né? Usar essas lentes. Essa geração que você e outros médicos, que as universidades, as academias estão formando, que geração é essa? Tem muitos médicos de vários matizes. Os meninos, eles decidiram pela vida que vão levar antes de entrar na faculdade. Muitos se acham e merecem todo o respeito, são estudiosos, inteligentes, e passavam no vestibular, que era muito difícil. Hoje é muito fácil ser médico. A quantidade de vagas aí que tem é impressionante. Custos caríssimos, caríssimos, né? De 20 mil reais, e a qualidade, mensal. A qualidade do que sai de lá é a ser testada ainda. Mas então esses meninos, eles saem que nem admirados pela família e com um dever de ter um status, de fazer negócio, de fazer dinheiro. Mas tem aqueles que genuinamente querem ser médicos, querem cuidar da criança, querem cuidar da gestante. Eu nunca fiz essa conta, mas eu acredito que sejam muitos. Muitos alunos que estudaram não para ganhar dinheiro, mas estudaram porque gostavam de estudar, porque têm valores éticos, acho que tem que ser bons profissionais. Nós temos, como temos em qualquer ambiente humano, nós temos as várias coisas. Agora, nós temos que ter uma estrutura social, como são os conselhos de medicina, capaz de assegurar às pessoas, que é quem paga os conselhos. Os conselhos são pagos pela sociedade, pelo setor público, para que ele assegure uma prática ética das diversas profissões, inclusive, talvez, principalmente, da profissão de médico. É intolerável que os interesses de algum médico, qualquer que seja ele, seja acima do interesse do seu paciente. Eu não sei como formular isso em termos legais, ou em termos de construção ética, mas esse princípio, mais do que nunca, ele deve ser levado adiante. O mais importante é sempre o paciente. Como é que você vê as tecnologias aliadas à medicina, ao cuidado, à saúde, ao humano? Eu fascinado, eu sou um cientista, eu quero descobrir, é um fascínio completo o modo como nós avançamos. A Covid é um exemplo da grandeza da busca de vacinas, que apesar de toda essa luta política que teve por trás dele, ele nos trouxe vacinas maravilhosas. Tá certo? Primeiro a Coronavac, a primeira vacina foi a vacina chinesa, que foi feita nos mesmos princípios da vacina para a influenza. Depois vieram tecnologias usando vetores virais que carregavam a proteína do vírus. E descobriram que essa vacina pode evitar ou cuidar ou tratar de outras doenças, né? Muitas outras. Aí você pega essas últimas gerações que tiveram, tanto a de vetor vacinal como essa de mRNA, que as pessoas estão lendo, é uma vacina, é um RNAzinho incluído em uma nanopartícula de gordura que é injetado e ele consegue dizer ao organismo o que fazer, né? Então você pode pegar o RNA é o código de uma proteína que vai ter alguma função, inclusive para o próprio vírus. Aí você manda aquele códigozinho, aí você próprio sintetiza aquela proteína, que pode ser da Covid, pode ser do sarampo, pode ser de histosomose, de calazar, o futuro é imenso. Aí você próprio, com aquela ordem, você recebeu um bilhete, um telegrama, fabricado por nós. Fabrique anticorpos contra determinado parasita. E você consegue, potencialmente, essa vacina é magnífica, o conhecimento, a tecnologia que está por trás dela. Tem muita coisa, né? Os exames de DNA que mostram que doenças você está propenso a ter, né? Essa predição toda. Não, né? O câncer está tendo uma revolução imensa agora, de utilizar a genética para tratar aquele câncer, a medicina personalizada. Isso é um avanço espetacular. Que graças à nanotecnologia, à inteligência artificial, a todas essas coisas, estão indo mais rápido, né? Está indo muito mais rápido. Um dos setores mais fantásticos é isso que você falou, personalizado é genoma, os seus genes. Então você vai lá, faz uma biópsia daquele tumor, envia para uma empresa ou para um laboratório, diz qual é a sequência de DNA que tem lá dentro,
Aí você desenha o remédio e aplica para aquela pessoa. Então, a revolução do tratamento do câncer é que nem a revolução dos antibióticos na primeira metade do século XX. Nós estamos vendo uma revolução espetacular. Em breve, a grande maioria dos cânceres terão cura, como tem as pneumonias, como tem as infecções banais. É uma revolução. Vocês não têm ideia do futuro que isso representa para nós. E nós temos aí... Imagina um Alzheimer tendo cura. Pois é, imagina o Alzheimer tendo cura. E por que não terá? Nós não sabemos ainda, mas nós saberemos. Para mim, uma caixinha de mistério é o que está muito dentro, não só dessas doenças que são a sua especialidade, e mesmo você não sendo infectologista, as pessoas sempre acham que você é infectologista, né? Mas é por conta... Você imaginava quando estava em Harvard estudando que ia viver o que você está vivendo hoje? Com essa... Ao mesmo tempo que a gente tem um descaso como ser humano em escala, a gente tem os aliados como a gente tem hoje, mesmo a gente não tendo... No Brasil, por exemplo, um aporte de recurso para pesquisa como que a gente tem hoje, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, os heróis ficaram, os outros saíram, entendeu? Você imaginava viver isso? Eu imaginava assim, eu vivi no melhor ambiente possível para pesquisa, eu vivi na casa do conhecimento, né? Eu recebi uma bolsa de estudos da Organização Mundial da Saúde, eu não paguei nada por uma universidade que custa uma fortuna. Que é Harvard. Então, como eu poderia dizer para o meu país ou para a Organização Mundial da Saúde que eu não ia voltar com a missão que me foi dada? Eu tive direito de fazer os melhores cursos do mundo, mas na condição de retornar ao meu país. Então, utilizar e voltar para o meu estado, que não tinha nada de pesquisa. Os primeiros dias aqui foram... Não tinha nem sala, eu tinha nem laboratório. Era missionário. Era, mas porque tem o fascínio do conhecimento. Eu quero descobrir. Eu quero saber como é que é isso. Quem sabe eu não encontro alguma coisa que possa melhorar a vida das pessoas. Na pandemia eu entrevistei muitos cientistas, pesquisadores de fora do Brasil. E é impressionante o reconhecimento que eles têm ao cientista e ao pesquisador brasileiro que, diante de tanta precariedade, consegue entregar tanto e que tem uma criatividade que, quando chega lá fora, é impressionante. É a curiosidade, né? Nós temos o amor à ciência é um amor por desvendar os segredos, né? Então, cientista não é mais inteligente do que ninguém. Nós somos pessoas comuns, com uma coisinha a mais. Nós somos absolutamente curiosos. A gente quer saber como é que são as coisas. Você simplificou a gente quer bastante. Descobrir. Não simplifiquei, não. Nós somos assim. Nós somos assim. Doutor Carlos Henrique, dentro da sua missão de falar sobre coisas e tocar em temas sensíveis, onde você quer chegar? Quais são os seus planos? Pesquisar. Eu tenho 71 anos, eu quero saúde mental para continuar pesquisando e vendo meus pacientes. Meu fascínio é medicina, é ser médico. Eu sou clínico e infectologista. Eu quero pegar em gente, eu quero sofrer com as pessoas, eu quero chorar com elas, eu quero me alegrar com elas, até o último dia que Deus me permitir. Então, ser médico, fazer perguntas, fazer pesquisa, é o meu objetivo maior. Claro que eu tenho pessoas que eu amo, que estão pertinho de mim, mas eu amo também outras pessoas. Eu amo aqueles indinhos que eu já derramei lágrimas por eles, eu amo pelas pessoas que têm hanseníase. Então, nós temos que ter dentro disso um amor àqueles que nós nunca veremos. Maia. Você conseguiu levar isso para os filhos? Essa paixão? Acho que sim. Minha filha hoje, ela está na República Centro-Africana, ela é médica, psiquiatra, morando em Brasília, se dedicando a tratar mulheres vítimas de violência sexual, por exemplo. Ela está na África. Eu tenho outro que está agora no Canadá, tentando aprender como lidar com as finanças para a economia verde, por exemplo. Eu entrevistei seu filho. Fiquei muito impressionado. E tem o Pedro, que é um sonhador, querendo fazer empresas, várias maneiras de fazer a empresa dele, está agora com uma grama, como é que ele chama, hidrossemeadura, e lutando para vender isso em escala, e nós estamos lá tentando, cada na um fazer... economia, outro na inovação, economia verde, mas todos com uma causa. Todos com uma causa. Todos, isso eu posso dizer, todos os meus filhos são generosos. Como minha mulher também é, talvez muito mais do que eu. Sim, a Dorcas, grande médica também, a doutora Dorcas. Você acha que o que vai acontecer nos próximos anos, para encerrar a nossa entrevista, a gente
tem muitos motivos para se preocupar. Como se comportar diante de tantas incertezas para a gente ter a nossa saúde menos afetada? Não, pois é. A primeira coisa é acreditar na ciência. Certo? Primeira coisa, nunca perder a fé na ciência. Tem vacina, tem um consenso de cientistas, faça, cumpra. Agora, nunca deixe de olhar para o mundo pensando em cada indivíduo. O que aquilo vai acontecer para cada um. Nós não, por exemplo, nós temos aí uma coisa global, uma ameaça que está nas sombras da imprensa, às vezes na última notícia, que é essa guerra terrível que nos ameaça. É preciso ter ciência disso, é preciso ter voz, é preciso dizer não para a ameaça sobre a vida, para que a gente possa aproveitar essa maravilha tecnológica que nós vivemos hoje. Olha, encerrando, agradecer ao Dr. Carlos Henrique Neri Costa, é sempre uma aula né, de cidadania e de compromisso, e aí por isso que eu queria encerrar dizendo assim, não pense você que a sua voz não importa, né, que a sua percepção não importa. Né, que o seu olhar, o que mobiliza você, a sua atenção não importa. E experimente também desmobilizar a sua atenção de algumas coisas. Às vezes a gente está muito tempo olhando para as mesmas coisas, da mesma forma, e a gente perde tempo, que é precioso, e a gente termina tornando invisível aquilo que pode nos modificar e modificar os outros. Né? Porque eu acho que, sem prestar atenção, a gente veio aqui para quê? Né? Você falou o que eu gostaria de ter falado. Não, mas você vai encerrar agora, você vai encerrar agora. Eu falei inspirado em você, então tenha as suas palavras, as minhas palavras são suas. Obrigada, viu, doutor Carlos Henrique? Sempre bom conversar com você. Eu te agradeço, a gente aprende muito cada vez que conversa com você. É muito bom conversar com você. Nossa, a gente vai falar de medicina. Pense assim, todo médico só não tem que falar de saúde, defina a saúde. Todo médico só não tem que falar de doença e de outras coisas, defina doenças, né? É ter um olhar holístico em relação às coisas. Você entende que está tudo ligado, por isso que é importante a gente ser informado, é bem por aí. Bom, eu vou para um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Essa entrevista maravilhosa com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa vai estar disponível no YouTube do Falando Nisso, né, da Rede Meio Norte, no nosso Instagram, eu vou compartilhar também, e eu vou só lembrar que em 2019, eu mapeei 10 pessoas que tinham uma atuação com base em predição, com base em futuro, porque você sabe que eu estudo futuro já há 6 anos e meio. E o Dr. Carlos Henrique foi entrevistado, a entrevista dele foi toda traduzida, era bilíngue, e eu fiquei muito impressionada, porque eu acho que você tinha alguma informação, porque você falava como se soubesse que a pandemia ia acontecer. Eu fiquei muito impressionada. É uma lente que você usou que até hoje é impressionante para mim. Eu exibi a sua entrevista, reprisei durante a pandemia e a gente achava que você estava falando era de pandemia. Tamanha foi a riqueza, a coincidência e o olhar e a percepção que você apresentou na entrevista. Pois é, infelizmente nós teremos outras.